esse momento do Provocativas. E já começo, antes de tudo, agradecendo a Mayara por aceitar o convite. Antes de trazê-la aqui, eu vou falar um pouquinho do currículo da Mayara, porque eu acho que é importante, já que a gente está falando de intelectualidade feminina e de valorizar essa intelectualidade. A Mayara é advogada desde 2017, é especialista em direito das famílias, direito da mulher e perspectiva de gênero. É fundadora do escritório Mayara Brasil, Advocacia para Mulheres e professora de planejamento matrimonial, na Escola Brasileira de Direito da Mulher, que é pioneira na formação de advogadas com atuação com perspectiva de gênero. Então, nos últimos dias a gente tem visto aí algumas matérias falando sobre contrato de namoro. Esse é um assunto que tem ganhado visibilidade, mas para além disso existe o planejamento matrimonial também, que eu, por exemplo, quando fui casar não sabia que existia, não fiz, e isso teve muitas consequências no meu divórcio. E eu acho que é importante a gente propagar formas que possam prevenir dores de cabeça para todos os lados, mas especialmente para as mulheres, que geralmente são as que mais são lesadas nessas situações. E se por acaso, assim, alguém quiser contribuir para o Provocativas, a gente já tem chave Pix, tá? É um projeto independente, por enquanto não tem patrocínio, tá começando tudo de novo do zero, então se alguém quiser contribuir, a chave Pix é provocativas@gmail.com, depois eu vou colocar aqui. Então, Mayara, vou te chamar agora para a gente começar as perguntas. Deixa eu introduzir ela aqui. Será que deu certo? Tanto tempo sem fazer live? Acho que deu. E aí, boa noite, bem-vinda, Mayara. Boa noite, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntas para falarmos sobre o contrato de namoro nesse clima de romance todo, né? Que para aí essa semana, que é um assunto que é muito rico para mim. Falar um pouquinho também sobre planejamento matrimonial. Obrigada por abrir as portas aí do seu projeto que atinge tantas mulheres, para a gente conversar então sobre esse tema. Obrigada, Mayara. Obrigada por aceitar o convite. Primeiro, quero te dizer que é um presente te receber. Foi um presente da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Agradeço a Mariana por fazer essa ponte de forma indireta. E eu tenho certeza que é um tema que a gente vai precisar falar cada vez mais sobre ele. E foi, assim, uma surpresa muito, muito boa te conhecer e saber que você lida com esse tema e que a gente pode ajudar outras mulheres a terem histórias diferentes da minha, por exemplo. Sim, sim. Fico feliz por você aceitar o convite. Imagina, que é isso. Estamos aqui para quantos convites forem possíveis. Você falou aí, né, para mudar a história, né, de repente, para que mulheres não passem pelo que você passou, eventualmente. E eu acho que isso é muito bacana de trazermos, assim, para quem está em casa assistindo a gente, quem vai assistir em um outro momento, porque para muitos ainda parece assim, não, isso é coisa para gente rica, isso é coisa para... Não preciso me preocupar com isso agora aqui que eu vou casar ou agora que eu tô num relacionamento. Isso não é para mim. Então eu não preciso me preocupar com isso. E aí quando você traz, né, Aline, olha, se eu tivesse feito, as coisas teriam sido diferentes. Isso já mostra realmente para quem tá acompanhando que não é só para rica, né? Não é só para globais ou mulheres assim em outra classe social, né? Vamos dizer assim. E vale a pena dizer que eu não sou rica, tá, gente? Eu sou pessoa comum. E eu acho que é válido. Até gostaria, né, Jaque? Adoraria, gostaria muito de fazer parte desse time. Quem quiser me convidar, tô aí. Mas eu acho que é fundamental, principalmente para a gente não perder o que já conquistou, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Claro que não foi só por conta do divórcio, tiveram outros fatores envolvidos, mas o quanto a gente puder conhecer sobre educação financeira, direito das mulheres, o que mais que eu posso pensar? Enfim, independência emocional. Esses temas são temas chaves para a mulher moderna.
né? Não dá mais para voltar atrás, a gente não vai voltar para o movimento que está sendo muito estimulado por aí. Algumas mulheres vão topar, mas acredito que a maioria não. Nós queremos sim a nossa liberdade, a nossa independência, e isso tem um preço. E o preço é a gente cuidar melhor da gente, sem depender tanto dos outros. Então, Exato. ali na própria divulgação da nossa live, você já sugeriu algumas perguntas, eu vou trazer essas perguntas, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem aí a opção, né, de colocar a pergunta. Eu desativei os comentários, porque aí fica melhor para eu te ver, eu acho que rende melhor a live também, mas quem quiser fazer Certo. pergunta pode mandar um balãozinho de perguntas, tá? Então vamos começar entendendo o que é de fato esse contrato de namoro, né, que está explodindo aí várias matérias sobre isso depois, no caso do jogador, se eu não me engano. Então fala um pouquinho, Mayara, pra gente, o que é o contrato de namoro? O contrato de namoro, ele é assim, não podemos dizer que é uma novidade, porque é algo que a gente já vem estudando há alguns anos, mas o casal de namorados, ele realmente contratualiza ali a relação, né? Então, colocam ali as partes que estamos vivendo em um relacionamento afetivo, amoroso, namoro, para evitar o grande objetivo, né, é evitar a constituição de uma união estável. Por Entendi. quê? A união estável, a gente precisa entender ali alguns movimentos, né? Então, antigamente, era muito marcadinho esses momentos das relações, né? Então, o casal estava se conhecendo, começava a namorar, ficava noivo, casava. Com o passar do tempo, isso começou a ser mais fluido. Sim. Então, as relações passaram a ser mais fluidas. Eu tenho escova de dente na minha casa, na casa dele, tenho roupa aqui, tenho roupa lá. Um belo dia, estamos morando juntos. A pandemia acentuou muito essa situação também, né? De casais que, vamos passar a pandemia juntos. E aí, passaram a pandemia juntos e agora? Estão morando juntos já há um longo período. E aí o contrato de namoro, ele vem nesse sentido de, ok, temos uma relação, às vezes uma relação longa ou uma relação mais curta, mas que ainda não é uma união estável. E aqui eu acredito que já é o ponto para a gente esclarecer como que se caracteriza uma união estável. E aí a gente consegue, até para quem está em casa, vai conseguir identificar melhor a diferença entre o namoro e a união estável. Então, você falou aí, faz tempo que você não faz live, você fez uma colinha, eu também, viu? Então, a união estável, ela é uma união que deve ser pública, tá? É uma união que deve ser duradoura, contínua e com o objetivo presente de constituição de família. E aqui que mora a grande problemática disso tudo. Por quê? União pública contínua e duradoura, isso aí tem várias. Agora, o objetivo presente de constituição de família. Então, não é aquilo, tô namorando porque eu quero, sim, um dia me casar com essa pessoa. Mas, assim, um dia lá pra frente. Agora, não. Então, na união estável é agora eu vivo como se essa pessoa fosse meu marido ou a minha esposa. Então, hoje a gente figura socialmente um casal casado e não como um casal de namorados. Então, essa é a grande diferença. E aí, muitos casais, por exemplo, que começam a namorar juntos, podem pensar em recorrer ao contrato de namoro para que não seja, a gente mora junto, mas não tem esse objetivo aí de constituição de família. Porque note que quando eu falo é uma união pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família. Então a gente não está falando de morar junto, a gente não está falando de filho. Quando fala de duração, eu não estou falando de tempo. Então, duradoura para alguém pode ser 3 meses. Para mim, pode ser 10 anos. Para você, 2. Então, a gente não tem isso claro em legislação. Quanto tempo? Não tem. Então, por muito tempo, existiu ali, 5 anos. Não existe isso hoje mais.
Então a gente não tem esse marcador, né, de tempo. E aí, com isso, fica ali a dificuldade em torno desse objetivo de constituição de família. E aqui, eu acredito sim que o contrato de namoro tem uma validade jurídica, né? Tem ali, como é um instrumento relativamente novo, então você encontrará advogados e advogadas dizendo que não tem validade, que não servirá para impedir o reconhecimento da união estável, e tem outros que defendem a ferro e fogo que sim, é muito válido. Eu acredito sim que tem validade o contrato de namoro, mas quando a gente fala em gênero, quando a gente fala em direito das mulheres, a gente precisa fazer algumas ressalvas, tá? Então, realmente, essa união, essa relação não tem o objetivo de constituição de família? Porque o que a gente acaba percebendo em alguns casos? Existe ali uma relação, essa mulher às vezes se comporta como esposa, faz ali todo o papel, o trabalho de esposa, mas não, a gente não tem esse objetivo, assina um contratinho de namoro aqui. E aí é como se fosse tentar burlar para muitos, em alguns casos, eu não posso dizer muitos, porque eu não tenho acesso realmente a esses números, a gente tem pouco tempo para realmente ter analisado. A gente imagina que são. Então a gente imagina que muitos surgem realmente para burlar a caracterização de uma união estável. E aí a importância de que as mulheres, de que as pessoas que entram nessa relação sejam devidamente orientadas. Não é você sair assinando um contrato de namoro para não perder aquele namorado, para não perder aquela relação, ou para, porque eu preciso, porque o advogado sei lá quem fez, porque eu vi na internet, porque o jogador sei lá qual tem e eu quero ter também. Então é preciso, não é coisa de modelinho de internet, tá, gente? É preciso avaliar realmente o caso concreto. Esse casal, de fato, vive um namoro ou vive uma união estável? E aí, é bom a gente dar exemplo para quem está em casa pensar com a gente, né? Então, imagine, eu fiz faculdade fora da minha cidade, da cidade dos meus pais, e a faculdade tinha um sistema de internato e outras pessoas moravam fora, né? Ali nas casas repúblicas mesmo. Então imagina que eu, por exemplo, na época tivesse um namorado, isso aqui é tudo imaginação, tá, gente? Não aconteceu. Eu tinha um namorado e ele também estava morando externo, e aí pra gente dividir custa, gente, o universitário, quebrado. Então vamos economizar. Né? Em vez de eu morar ali com 5 meninas que eu não conheço, eu posso morar com esse moço aqui, que eu já conheço, e a gente divide esse aluguel. E aí, divide esse aluguel. Muitos casais fazem isso, de repente vão fazer um intercâmbio. É comum, né? Mas aí você percebe que esse casal tá morando junto, tá dividindo conta, tá dividindo tarefa doméstica, muitas vezes exclusivamente por questão financeira, para economizar. Não significa que naquele momento eles estão morando juntos porque eles se comportam como casados para a sociedade. Eu vivi então nesse isso na minha relação. No início foi para economizar, depois a coisa foi evoluindo e a gente fez união estável, depois teve casamento, passei por todas as etapas, só não teve contrato de namoro porque eu não conhecia. Eu não conhecia ainda. Então, nesses casos, Jaque, a gente percebe que o quê? É possível, sim, a gente colocar ali um contrato de namoro, onde fique ali claro que, ok, a gente mora junto, mas é só como namorado. Formei. Você se formou. A gente vai pensar o que a gente vai fazer dessa relação. E aí é importante a gente entender também, contrato de namoro não é vitalício. Contrato de namoro tem prazo de validade. Aí você tem a opção de renovar, né? Então, namoro renovado por mais 12 meses.
namoro renovado por mais 2 anos. Existe essa possibilidade, gente. É muito moderno? Comportamento. Oi? Dá para incluir regras comportamentais, não dá? Sim, sim. O contrato de namoro, a gente tem que o direito brasileiro diz o quê? Aquilo que a lei não proíbe, eu posso fazer, certo? Então não existe nenhuma proibição, por exemplo. Tem o caso do Hendrik, né? Que eles fizeram lá um contrato em que tem que dizer eu te amo 5 vezes ao dia, por exemplo. Tem que fazer tem que andar de mão dada na rua toda vez. Tem que não pode curtir foto de menina. Aqui eu concordo. Aqui eu tô trazendo cláusulas imaginárias, tá, gente? Não é exatamente isso que está no contrato deles. Mas, enfim. Então, pode sim colocar isso. Mas não é o foco, né? O mais importante. Mas nada impede de que você coloque. E ele faz lei entre as partes. Né? Aquele contrato, ele vai realmente fazer lei ali entre vocês. Se uma das partes não cumpriu, aí fica difícil a gente pensar, né, numa penalização, uma multa, não sei o quê. Então, nesse campo, a gente... Nesse caso, a minha preocupação era muito mais de prevenção de violência contra a mulher. Você acha que existe alguma possibilidade do contrato de namoro gerar um impacto nesse sentido? Eu acredito, Jaque, que é algo bem delicado, assim, bem difícil, tá? De evitar nesse sentido. O que poderia, por exemplo, serviria esse contrato de namoro como prova de que existe uma relação entre essas pessoas, e aí a gente já recorre diretamente à Lei Maria da Penha, né? Porque, para quem não sabe, não é qualquer... eu apanhei de um homem qualquer lá, um estranho na rua me deu um tapa na cara. Necessariamente não é a Lei Maria da Penha. É porque a gente precisa ter uma relação ali para a gente tratar de Lei Maria da Penha. Então, se eu tenho um contrato de namoro, então já fica claro que existe aqui um relacionamento afetivo amoroso, qualquer violação aí à integridade física, psicológica, financeira, patrimonial dessa mulher deve ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Então já tem alguma utilidade. Tem essa utilidade. Uma outra possibilidade seria pactuar ali que, em caso de violência doméstica, o agressor seria condenado, seria obrigado ou deveria pagar uma espécie de indenização. É uma possibilidade também, tá? De colocar isso no contrato de namoro. E assim, e depois você vai ter que executar, né? Isso na justiça e tudo mais. Mayara, já temos decisões nesse sentido? Até onde eu tenho conhecimento, não, tá? Porque, como eu disse desde o início, o contrato de namoro é algo relativamente novo, né? Então, para judicializar, para explicar, né, para quem tá em casa, pra gente ter decisão, tem que ter dado errado. O casal que fez o contrato de namoro tem que ter dado errado. E aí eles vão brigar na justiça. E aí o judiciário vai dizer alguma coisa. Então ainda não chegamos nessa etapa, né? Na maioria dos casos, não chegamos nessa etapa. Mas eu entendo, sim, juridicamente falando, que não há impedimento nesse sentido. De colocar esse tipo de cláusula no contrato. A gente precisa entender de diferença entre a união estável e o namoro. Quando eu namoro, eu não tenho direito à partilha de bens. Quando eu namoro, eu não sou herdeira do meu namorado. Se meu namorado morre, eu não tenho direito a nada daquilo que é dele. Enquanto na união estável existe direito à partilha de bens, existe direitos sucessórios, existem obrigações também. Então, eu parei de trabalhar, eu vivi ali em função dessa união estável. E aí nós terminamos esse relacionamento. Eu tenho direito a uma pensão, por exemplo. No namoro, isso não existe. Então, aí vocês começam a perceber realmente, quem está em casa, a importância de se analisar, de fato, se é namoro ou se o objetivo de realizar um contrato não é burlar um reconhecimento de união estável. E aí a gente consegue facilmente pensar em quem são as maiores prejudicadas.
nesse tipo de situação. Óbvio, né? É óbvio, para quem tá em As casa mulheres, já entendeu. as mulheres serão provavelmente as mais lesadas com isso. Então por isso que eu sempre falo, o contrato de namoro, ele é interessante? Ele é interessante. Quando a gente está tratando de uma relação onde ambos estão sendo 100% claros, 100% honestos e uma relação de igualdade. Raro, né? É bem raro. Exato, raro. E hoje a gente pensa assim, Mera, mas hoje todos são iguais perante a lei. Sim, mas socialmente a gente ainda tem uma desigualdade nas relações afetivas. Né? A gente ainda tem uma desigualdade no mercado de trabalho, a gente ainda tem uma desigualdade em oportunidades. Então, por isso que, para a mulher, a gente precisa ter cuidado dobrado em determinadas situações. E aí, quando a gente fala desse instrumento novo, a gente precisa triplicar esse cuidado. Não é sair por aí assinando um contrato de namoro com quem quer que seja, sem realmente pensar, sem realmente consultar um advogado e entender se essa relação, de repente, é uma união estável. Mayara, você acha que em qual momento seria o momento recomendado assim para pensar em procurar um advogado, procurar o seu serviço, por exemplo, para fazer o contrato de namoro? Tem algum momento que você acha que é mais crucial? Quando decide morar junto, algo desse tipo? Eu acredito que antes de morar junto, todo casal deveria entender o que de fato está acontecendo e as implicações dessa relação, dessa decisão de morar junto. Eu acredito sim que é um momento muito importante, né? Se a gente fosse pensar realmente assim, é o momento ideal. Antes de você juntar a escova de dente, faz uma consulta com a advogada. Para você entender, até mesmo, porque assim, hoje a gente não pode dizer que eu desconheço o direito, então isso não vai se aplicar a mim. Né? Eu saio aí na rua, cometo um crime, mas eu não sabia que era crime. Responsabilizado por esse crime de igual a pessoa que conhece. Então, nesse caso, a gente não pode alegar, mas eu não sabia que morar junto ia me causar isso. Então, antes, busca conhecer, busca entender quais são os direitos, os deveres, os prós, os contras. E aí você decide aquilo que é melhor para você. Porque não existe, já que até já respondendo uma pergunta que seria a próxima, existe provavelmente. Melhor regime de bens para um casal que vai casar? Então, não existe um melhor regime de bens para todo mundo? Não existe. Existe o melhor regime de bens para Mayara. Existe o melhor regime de bens para Jaque. Existe o melhor regime de bens para Maria que vai casar com o José. Porque se de repente ela for casar com outra pessoa, outro regime. Então a gente precisa sim avaliar cada caso, cada relação, a particularidade, para daí você pensar em um planejamento matrimonial, entender se é o caso do contrato de namoro, se é uma união estável, se regularizar essa união estável e assim por diante. Entendi. E a gente acabou de passar pelo mês das noivas, né? Que é o mês de maio. Inclusive, a nossa tentativa era fazer a live nesse momento. E eu acho que vale a pena deixar essa recomendação também. Dentre o planejamento, dentre tudo que é planejado para um casamento, é muito importante planejar também como vai compor esse regime, né? Sim. Então, como você falou... É muito importante. Né? Na verdade, até assim, eu costumo dizer que o casamento... Oi? Você começou a falar e eu parei de te interromper. Então, a gente estava você perguntou, né, do planejamento matrimonial para noivas, alertar nesse sentido, né? E eu costumo dizer que o casamento ele é um negócio jurídico, né? Na verdade, ele é um contrato, é um negócio jurídico. Então, todo o resto para o direito é acessório.
Então, eu Uhum. quero viver o sonho do casamento, vestido de noiva, bem casado, bênção do pastor, bênção do padre, de quem quer que seja. Maravilhoso, maravilhoso. Cada um com suas escolhas. Mas para o direito, nada disso importa. É Uhum. passar aquela sua assinatura, é o cartório, o casamento civil. E aí, para isso, é importante entender os regimes de bens e escolher junto com o noivo, a noiva, qual o melhor regime para essa relação. E aí, com base realmente em muito diálogo, né, em entender e fazer aí questionamentos para uma relação. Se a gente está pensando numa relação duradoura, né, tal qual é o que se espera aí de casamentos, nas eventuais desigualdades que possam surgir com o passar do tempo, tá? Que eventualmente possam vir filhos. Então, o cuidado desses filhos, eles recaem em maior parte sobre a mulher. Então, como essa mulher ela vai lidar com essa situação, né? Como esse casal vai dispor aí dessas questões peculiares realmente nessa relação. E isso tudo pode ser colocado ali no pacto antinupcial ou na escritura de união estável, evitar problemas futuros, né? Dores de cabeça e até mesmo para prevenir violência patrimonial. Por quê? Pense, por exemplo, Jaque, e quem está em casa assistindo a gente, né? Que aí já fica até um convite para você encaminhar essa live para quem está, para uma amiga, porque conhecimento Sim, nesse sentido é muito útil para todas as mulheres. Precisa se empoderar de conhecimento. com certeza. E E, eu acho que vale a pena tirar live com advogadas também, né, que possam se interessar por esse tema, porque você é professora na Escola Brasileira de Direito das Mulheres e prepara outras advogadas para esse tema também, ou eu estou enganada? sim, 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 isso mesmo. Isso mesmo. No curso que nós temos lá na escola, né, eu ensino as advogadas a fazerem esse planejamento, a atenderem os casais, famílias que estão sendo constituídas. Então é um curso muito bacana que eu tenho um carinho enorme e que inclusive está em promoção. Né? Aí, promoção de São João para as colegas advogadas, essa é mais barata do que isso, nunca na história desse Brasil. Pode ser que fique um pouquinho ainda mais barato, porque a Mariana liberou um cupom de desconto hoje, tá? Para usar aqui em nome da nossa live, o cupom JAQUE. É só aplicar lá que vai ficar um pouquinho melhor o valor. Maravilha, maravilha. Tá melhor ainda. É, Então, seguindo. então, seguindo, né, o que pra gente, eu estava falando sobre como o planejamento patrimonial, ele pode ser uma forma de evitar a violência patrimonial, por exemplo, né? Então, pense num cenário aí de uma total de bens, sobre qualquer argumento que tenha sido. Normalmente porque eu tenho empresa para as dívidas não chegarem até você e tudo mais, casamos pela separação. E aí essa mulher se casa por esse regime, para de trabalhar para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para viver ali em função daquele casamento. E depois ela é vítima de violência ou ela decide que não quer mais viver aquela relação e ela não tem nada, ela não tem um centavo pela direitos à partilha dos bens que foram construídos durante esse casamento. E aí essa mulher vai sair o quê? Com a mão na frente, anos de dedicação exclusiva a esse casamento, a essa relação, a essa família. Às vezes a mulher não tem dinheiro nem para pagar uma advogada para pedir uma pensão para ela se sustentar por um tempo. A mulher não tem acesso a nada. E a gente precisa de dinheiro, né? Só pensa em dinheiro. Não, é que nós precisamos pensar em dinheiro também. Sim. Né? Enquanto mulher, a gente precisa sim pensar. E aí essa mulher é vítima de violência.
de violência patrimonial, ela não tem acesso a nada, ela não tem condições de sair. Talvez, pode parecer exagero, mas a gente recebe mulheres no escritório que às vezes comprar absorvente. Porque Nossa. o marido não quer dar, porque estão brigando, então eu não vou te dar um centavo. E aí essa mulher passa por esse nível de humilhação. É grave. Esse nível de humilhação. É muito grave. Então a gente precisa, assim, entender o planejamento matrimonial como uma forma de proteção dos direitos dessa mulher, da segurança dessa mulher. Porque aí, compreendendo antes de casar, de repente a escolha do regime é feita diferente. Ou, de repente, quando confrontar ali, olha, não, eu quero me casar por outro regime, ou eu quero colocar tal cláusula. De repente, você percebe que a relação não vai pra frente. Né? Que não existe ali um objetivo de igualdade. Eu tenho uma curiosidade a Então, respeito. são pontos que... Tá cortando para você, Mike? Tá cortando. Tá cortando bastante para mim. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas desconfio que possa ser a minha. Mas você ia fazer uma pergunta? Pode fazer, eu te cortei. Imagina. Eu ia te perguntar se, por exemplo, nesse caso que você falou, da mulher que para, né, de trabalhar fora de casa e se dedica só ao trabalho doméstico, à gestão familiar e doméstica, se tem como incluir uma cláusula, por exemplo, nessa situação, de remuneração a essa mulher. Cortou bastante já, que eu vou ver se eu entendi, tá? Você quer saber se tem como incluir no pacto algo relacionado à mulher que vai ficar exclusivamente cuidando ali dos filhos e da casa, né? Algum tipo de... Isso. Se ela pode ser remunerada Deixa, por né, isso. essa mulher. Então vamos lá. Existe sim essa possibilidade, tá, de incluir. Então, por exemplo, eu vou colocar uma cláusula no pacto em que para cada ano que essa mulher ficou sem trabalhar ali para uma escolha do casal, ela terá direito, por exemplo, a X tempo de pensão alimentícia, caso esse casal se divorcie. Então, existe sim essa possibilidade. Tá? E é uma forma de proteger o direito dessa mulher. Porque hoje a gente tem aqui a lei brasileira. Mas é muito difícil, Jaque. É muito difícil. Muito difícil conseguir isso. Porque aí fica naquela. Ah, mas é jovem, pode voltar a trabalhar. Ah, mas às vezes essa mulher ficou um longo período sem trabalhar. Tem filhos. Precisa devastada desse casamento, que ela não tem nem condições emocionais, né, de ir atrás de um trabalho e tudo mais. Então, tudo isso pode sim constar no pacto antinupcial ou numa declaração, numa escritura pública de união estável. Entendi. Mas a minha dúvida era um pouquinho diferente. Foi muito importante saber de tudo isso. Acho que para muitas mulheres, né, que vivenciam essa situação, isso ainda não é tão claro, de que é possível um ajuste dessa forma. Mas eu queria saber também se, por exemplo, durante o casamento, enquanto aquela mulher está naquele casamento, se existe uma forma dela ser remunerada pelo que ela está fazendo, no sentido de a renda é da família e não do homem porque ele sai para trabalhar. Entende? Ah, sim, entendi. Agora eu entendi. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque quando a gente fala de casamento ali, por exemplo, pela comunhão parcial de bens, já pressupõe-se que o dinheiro que existe essa obrigação de cooperação financeira ali entre as partes e que o dinheiro é de todo mundo, né? Não importa por qual mão entre. Então, a gente pensar em uma remuneração, a gente juridicamente ainda não é tão clara essa questão, tá? Quando a gente
fala. A gente hoje começa nessa mesma onda de contrato de namoro, a gente tem ali, por exemplo, contratos de sugar daddy, nesse sentido. Então a gente começa a trazer contratos nesse sentido e a possibilidade de se falar sobre uma remuneração, mas, novamente, ainda é algo muito recente, ainda decisões que demonstrem que é possível ou não esse tipo de cláusula. Em todo caso, o que eu recomendaria, né, para um casal que eu atenda, eventualmente nessa situação, coloca no pacto. E aí, lá na frente, e aí vai praticando isso, né? E aí, lá na frente, se de repente tiver algum problema ou alguma situação, talvez a gente já tenha algo mais cristalino aí em decisões, jurisprudência e tudo mais. Então, eu colocaria, tá? Então, que vai ter ali uma remuneração X ou uma obrigação, né? Às vezes você não precisa colocar, vou pagar um salário mínimo por mês para você. Não, mas esclarecer, as partes pactuam que as despesas que fulano trabalha, mas que todas as despesas, arcará com todas as despesas, inclusive as despesas particulares, algo nesse sentido, eu acredito que dá sim para colocar. Entendi. Obrigada, Mai, por esclarecer, porque eu acho que pode ser uma dúvida também de outras pessoas. Como você falou, é algo muito novo e as relações estão se reformulando, né? Eu estou vendo aqui se tem alguma ainda das perguntas que você tinha planejado. Como o planejamento matrimonial pode ser usado para proteger direitos nas relações? Eu acho que você já pincelou um pouco, mas se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu realmente trazer para quem está em casa que o planejamento matrimonial ele vai além ali de um pacto antinupcial, por exemplo. Né? Como a gente começou falando sobre o contrato de namoro, por exemplo. É esse casal realmente planejar e entender qual é o tipo de relação que eles estão vivendo e quais os direitos, os deveres, colocar no papel, esclarecer, né, aquilo que é de objetivo de ambas as partes. Então, protege sim os direitos, tanto patrimoniais quanto direitos existenciais. Né? Se você pensar ali eventuais filhos ou outras questões que possam surgir nessa família, é sim um instrumento muito útil para a prevenção de violência patrimonial. E dá para a mulher, né, para o casal, né, e a gente fala aqui especialmente na mulher, porque a mulher que sempre, né, foi colocada assim, que a mulher não podia ter cartão de crédito, a mulher não podia ter conta no banco, não recebia herança. Então, o homem sempre foi colocado nessa condição de pensar em patrimônio, de decidir o patrimônio. Então, aí, por isso a gente traz aí essa importância para a mulher hoje, porque a mulher precisa assumir esse papel também. Né? E aí, obviamente, algo muito maior e social, cultural, para essa mulher entender que se de repente eu não consigo conversar com a pessoa que eu estou sobre determinados assuntos, especialmente ali de um planejamento matrimonial, que é o que a gente está falando hoje, se de repente eu não consigo escolher e opinar qual o regime de bens que eu quero, essa relação não merece nem prosseguir, não merece dar um próximo passo. Porque se não existe uma segurança, se não existe a possibilidade de para algo tão simples você ter voz ativa, como que essa relação vai durar? Exato. Já é um indício, né? Já é uma red flag enorme, né? Uma bandeira vermelha muito grande. E aí a gente precisa, enquanto mulher, você falou isso no começo, né? De uma autonomia emocional, né? De uma independência emocional. A gente precisa entender também e levar isso para o lado de, ok, não dar esse passo nessa relação agora, enquanto as coisas não estiverem de uma forma que eu me sinta segura.
Certíssimo. E até Que porque se eu não casar. as mulheres ascenderam também, né? As mulheres hoje têm bens para proteger também. Tem grana para proteger. Exato, exato. E tem filhos. Você pensar em uma mulher, por exemplo, que tem filhos anteriores, aí é uma nova relação, não precisa pensar no planejamento. Às vezes construiu ali. Um exemplo que eu sempre dou em todas as oportunidades que vocês me ouvirem, eu darei esse exemplo. Inclusive, eu quero fazer até um convite. Eu fiz uma participação num podcast semana passada, que vai ao ar amanhã, e a gente conversa bastante sobre isso também. Então, amanhã eu disponibilizo o link aí nas minhas redes, para quem puder assistir. É bem enriquecedor nesse sentido. Mas, e lá eu dei esse exemplo e eu vou dar aqui de novo. Pense, por exemplo, numa mulher que financiou um apartamento. Financiei um apartamento solteira. E aí eu pago lá as parcelas aqui, ó, com o meu esforço, ou com o fruto do meu trabalho, enfim. E aí, comecei a namorar, fulano vem morar junto comigo. Bora, vem morar aqui, eu já tô pagando, o apartamento já tá montadinho e tudo mais. A parcela sozinha, vocês dividem só as contas da casa. E aí, eventualmente, vocês se separam. Se é uma união estável ali, sem registro, né, ou um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que foi pago durante aquele período deve ser partilhado. Então, e não é assim, eu paguei 20 mil, então eu dou 10 para ele e não se fala mais no assunto. Não, a gente vai tratar da parcela desse bem que foi adquirida naquele. Porque o bem não é nem seu, né? É do banco. Aí, para cada parcela que você paga, é uma porcentagemzinha a mais que você conquista, né? Então, ali naquele período, você conquistou essa partezinha aqui. Mas não é aquele valor da parcela. É representando aquele valor de mercado daquele bem. Então, pode ser que você tenha que pagar para essa outra pessoa mais do que você pagou para o banco. Porque se você for vender esse imóvel hoje, ele valorizou, né? Mas imóveis valorizam muito, né? Então, de repente, você está pagando ali um financiamento de 200 e hoje, se você for vender, está 400. E aí, você tem essa situação que você vai ter que pagar para o outro, às vezes mais do que você pagou de financiamento. Porque, mas eu não sabia. Não tem para onde correr. São muitas situações para gerenciar, né? Mas eu tô triste porque a live tá travando tanto. Queria que tivesse mais fluida, né? Pra você depois fazer alguns cortes aí mais efetivos, mas a gente vê outras formas. O Provocativas tem o sonho ainda de ter um podcast também, quem sabe esse momento chega e a gente faz de novo, tá? Com certeza, com certeza. Com certeza, mas eu acredito que o principal foi passado, né, já que assim, da importância de mulheres assumirem essa autonomia, né, de pensarem as relações ali realmente, entender o status oficial e o que cada tipo de relação implica para tomar as decisões que fazem mais sentido para a vida delas. Então, se é namoro, se não é namoro, e entender. Não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Não, tem que casar, tem que namorar. Cada um sabe aquilo que funciona melhor. Mas é importantíssimo ter esse conhecimento e fazer uso das artimanhas que a gente tem, dos instrumentos que a gente tem, né, no direito, para proteger os seus direitos. Com certeza. E especialmente as mulheres, só enfatizando mais uma vez. Eu vou abrir então aqui para os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para fazer. Carol! Senão a gente vai se encaminhando aí para o encerramento, fazendo as últimas considerações. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, a hora é agora, hein? Senão, pode ir também depois lá no perfil da Maiara. Pode procurar a Maiara diretamente
diretamente, agendar uma consulta com ela. Chama consulta, mas Sim, e aí depois uma caixinha de perguntas também, aí nos próximos dias, se de repente ainda ficar alguma dúvida, pode colocar lá no meu perfil, de repente perguntar para a Jaque também, ela me passa. você também. E mais uma vez, lembrar, né, que vai sair então esse conteúdo do podcast da Maiara. Quem não conseguiu acompanhar a live completa aqui, porque ficou travando, não fluiu como a gente gostaria e esperava. Então, fica a sugestão aí de assistir, então, o podcast que ela gravou. Onde que foi, Maiara? O Instagram do podcast é Pod Doutoras. E aí amanhã elas vão disponibilizar o link do canal e aí todos poderão assistir. Perfeito. Então, se você tiver alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Se quiser passar os seus contatos, seu Instagram, fica à vontade para a gente já se encaminhar para o encerramento. Então aqui, né, o meu perfil. Eu também estou presente aí no YouTube com vídeos e onde a gente consegue destrinchar melhor alguns assuntos também. Basta pesquisar por Maiara, com Y, Brasil. E também tem aí o meu site. Pesquisando Maiara Brasil, vocês encontram todas as minhas redes. E tem os meus contatos aqui também no meu perfil. E eu me coloco à disposição. Agradeço novamente a oportunidade, né, o convite. E que a gente repita essa live, que a gente fale aí sobre outros assuntos, outras vezes, para que quem está em casa consiga realmente ir se enriquecendo com esses conteúdos. Perfeito, Maiara. Eu te agradeço mais uma vez por aceitar o convite, por compartilhar com a gente seu conhecimento, que é tão valioso, né? São informações muito importantes para esse novo formato de relacionamentos que a gente tem vivido com a ascensão das mulheres. Então, a decisão também está nas nossas mãos. Não existe mais uma decisão unilateral, ela não deveria, pelo menos, caber mais nos relacionamentos atuais. Tudo precisa ser decidido em conjunto, compartilhado, para que a gente evite as consequências que a gente costuma ver nos noticiários todos os dias. Então, eu espero que essa live possa ter ajudado alguém. E para quem ainda não conhece o Provocativas, fica o convite. Provocativas com Z no final é a continuidade do meu projeto que eu iniciei lá em 2019 com o Empoderadonas, e agora ele está evoluindo e ganhou um novo nome. E estamos à disposição no que a gente puder contribuir aí para a vida das mulheres. Contem comigo, com a Maiara. Obrigada a todo mundo que participou. Quem ficou com vergonha de fazer pergunta agora pode fazer no privado depois. E conheçam também a Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Lembrem que tem cupom, caso alguém seja da área jurídica que queira fazer cursos com a Maiara lá na escola, tem o cupom para vocês, eu posso passar. Maravilha, maravilha. Mai, muito obrigada, boa noite. Beijo, Jaque, muito obrigada, uma boa noite em casa. E até a próxima. Para vocês também. Até a próxima. Beijo, beijo, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite.